Então vamos fazer aqui hoje a segunda parte da refatoração. A gente pegou aqui, né, a nossa classe, a gente criou, né, o File Serializer, né, que ele tem aqui agora um Post Processor e um Data Formatter, que são responsáveis por, respectivamente, fazer aqui a formatação dos dados, né, dos dados do objeto, e o post-processor que pega esses dados e dá algum pós-processamento, como aí o que a gente tem aqui seria a compressão e a criptografia. Aí um algoritmo simples de criptografia. Tá? Uma característica aqui é que a gente tem aqui uma interface chamada Properties Getter, certo? Que ele tem aqui um mapa, né, com ele tem esse método getPropertyList que retorna um mapa de strings e objetos com as propriedades do objeto. E daí qualquer objeto que eu quiser passar para o file serializer, né, a gente pode ver aqui que o método generateFile ele recebe o nome do arquivo e esse properties getter, certo? E ele precisa ter isso. Então, o exemplo aqui que a gente usou no método main, né, essa classe product, se a gente abrir ela aqui, a gente vai ver que ela tem esse get properties list, certo? Então, no caso, para todos os meus objetos que eu quisesse passar aqui, né, ele teria que ter essa interface e retornar ali a lista com as propriedades. Tá? Isso, de certa forma, acaba sendo um pouco invasivo, porque para usar o meu framework eu obrigo que as classes da aplicação precisem, que às vezes não tem nada a ver com o meu framework, né, que precisem implementar esse método. Tá? Esse tipo de informação aqui, né, que é pegar e criar um mapa a partir das propriedades, é uma coisa que talvez eu consiga fazer a partir de reflexão. Tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai usar a reflexão para substituir esse método que pega aqui as propriedades. Então, a gente vai fazer isso aqui na classe File Serializer, certo? Eu vou vir aqui, né? Eu tenho aqui, a gente pode ver que eu pego aqui dessa classe Properties Getter esse Get Property List, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é criar um método, no caso aqui vai ser um método privado, certo? Que vai ter essa mesma assinatura aqui, ó. No caso, ele vai estar recebendo, né, um objeto como parâmetro. Então, a primeira coisa que eu vou criar, eu vou até pegar aqui do produto, né? Eu vou estar criando um mapa, certo? E vou para estar adicionando ali as propriedades, tá? Então, como que eu percorro as propriedades aqui usando reflexão? Eu vou, ao invés de acessar diretamente os atributos, eu vou utilizar os métodos de acesso. Então, eu preciso procurar entre os métodos desse objeto quais são os métodos de acesso, tá? Antes disso, eu preciso pegar um class, né, que represente a classe desse objeto, né? Então, a gente vai criar aqui essa variável local class, onde eu vou pegar, eu vou usar o getClass para recuperar a classe ali daquele objeto. Depois disso, vou fazer um for aqui para percorrer todos os métodos desse objeto, certo? Class.getMethods, né? Então ele vai pegar todos os métodos públicos ali do objeto, certo? E aqui eu vou ver quais são os métodos de acesso. Tá? Então aqui eu acho que eu devo ter importado errado. Bom, agora deu certinho. Tá? Então como é que eu vou ver se esse método ele é um método
no caso getter, né, para conseguir pegar. Então eu vou fazer aqui um if que vai verificar as condições aqui de um método getter, né? Então a primeira coisa ele tem que ser o que? Começado com get, né? Então m.getName ele tem que começar starts with get, certo? Além disso, para ser um método getter, ele não pode receber parâmetros, certo? Por quê? Principalmente porque eu vou estar invocando ele via reflexão, e se eu tiver um método get que recebe algum parâmetro, né, isso daí pode gerar aí algum problema, né? Então eu vou ver aqui get parameter types ponto length, né? Isso aqui tem que ser igual a 0, certo? E aí, se eu quiser ainda incrementar, eu vou adicionar aqui, em relação a um parâmetro de um método getter, ele normalmente é diferente de void, tá? Ele retorna realmente algum objeto, né? Então, eu vou fazer aqui get return type, ele tem que ser diferente, né, de void.class. Apesar do void ele não ser exatamente uma classe, né, a gente pode usar esse void.class, que seria aí uma implementação de class para a representação do void, tá? Então, bom, se ele entrar nesse if, né, ele começa com get, não tem parâmetros e o retorno é diferente de void, tá? Se ele entrar aqui, então eu tenho uma certa confiança. Se ele entrar aqui, eu tenho uma certa confiança de que eu tenho um método get, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou invocar esse método no objeto, né? Então, como que eu invoco um método? Chamando m.invoke, né? Então eu tenho ali que passar o objeto, que no caso é o objeto que eu estou recebendo como parâmetro, e os argumentos, que no caso eu já estou até verificando que ele não tem argumentos, certo? Então eu vou vir aqui e vou pegar aqui o string não, né? Object value, que ele vai estar pegando o valor ali, certo? O que está faltando? Eu pegar qual que é a propriedade, né? No caso eu tenho o nome do método get, né? Eu preciso cortar isso daí, tá? Então eu vou pegar aqui uma string, né? Eu vou chamar aqui de getter name. Eu vou pegar m.getName, certo? E aí eu vou usar essa informação para cortar, né, o que eu preciso ali, né? Que é o que? Então vamos botar aqui, ó. Eu vou criar aqui agora o prop name. O que é o prop name? Eu tenho que pegar o primeiro caractere minúsculo, certo? E o resto da string, tá? Para pegar o nome da propriedade da forma que ele está aqui, ó. Então só para a gente ver, por exemplo, ó, eu teria aqui por exemplo, o get name, né? E o resultado ali da propriedade teria que ser esse name com n minúsculo aqui, certo? Então eu vou vir aqui no meu file serialize e vou fazer getter name ponto substring. Então, ó, começando e terminando, ele vai pegar do 3 ao 4, deixa eu ver, isso, do 3 ao 4, ponto to lowercase, certo? Mais o getter name. Bom, não tenho certeza se vai dar certo, então a gente vai testar aqui depois, né? E depois o substring a partir do 4 ali. Ok?
Então o que está faltando? Está faltando eu adicionar ali no mapa, né? Então props.put, né? Então eu vou colocar aqui o prop name e o value, que é isso aí mesmo, certo? A gente tem um problema aqui que é o invoke, né? Que aqui eu posso ter uma exceção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco aqui de código, vou colocar aqui num bloco try-catch, né? Então ele pode ter várias exceções ali, no caso eu vou considerar uma só, né? Vou pegar de uma forma mais geral aqui, e se ele der algum problema eu vou jogar aqui um throw new runtime exception, né? Então o problema seria ali na invocação. Eu vou botar aqui cannot retrieve properties e vou colocar essa exceção aqui, que aí ele vai propagar a exceção correta. Tá? Então eu fiz aqui um get properties list, e aí o que eu vou fazer? Ao invés aqui de estar invocando esse método no objeto, certo? Eu vou estar invocando aqui mesmo, certo? Passando o... Então aqui vai virar um object, né? E aqui eu vou passar ele como parâmetro, certo? Então eu tô incorporando essa geração da lista de propriedades no meu objeto. Tá? Então eu vou salvar aqui, eu vou pegar aqui o método main, ele está criptografando, eu não quero que ele criptografe, né? Eu vou usar somente aqui o compressor para a gente poder visualizar ali o que ele está fazendo. Tá? Então eu vou rodar, eu vou apagar aqui o que existe, né? Delete. Então vou vir aqui, run, opa, vou executar e vou vir aqui, vou dar um refresh para ele poder aparecer os arquivos ali, né? Então eu clico ali, ele vai extrair para mim. Novamente eu venho aqui e vou ver aqui o interno, o que ele gerou, tá? Então, ó, algumas coisas aqui, né? Parece que ele pegou aqui as propriedades, algumas coisas aqui não foram exatamente como esperado, né? Então, primeira coisa, ele retorna, a minha classe product ainda implementa aquela interface properties getter e ela tem aqui o get properties list, né? Então, o que eu vou fazer agora é tirar isso aqui que eu não vou precisar mais, né? Então, eu vou remover isso aqui e vou tirar aqui essa interface aqui que essa classe não precisa mais de implementar. Tá? Uma outra coisa inesperada que apareceu aqui foi esse class. O que é esse class? É um método getClass de object, né? Que toda classe tem, né? Então, eu não quero que isso apareça aqui na minha lista, né? Então, eu vou vir aqui no meu file serializer e vou aqui no meu if, né? Eu vou ver se o m. Né, getName ele não é igual, né, no caso aqui eu vou usar o equals getClass, certo? Mas eu vou colocar um not aqui na frente para ver se ele não é igual ao getClass. Tá? Então a gente testou aqui, viu que tinha algumas coisas que não estavam exatamente corretas, certo? E aí vamos testar novamente aqui para ver se agora a gente consegue fazer aqui funcionar exatamente da forma que estava funcionando. Então a gente vai rodar aqui, né? A gente vai vir aqui, vai dar o refresh,
vai extrair ali o conteúdo, dar o refresh de novo. E aí vamos ver aqui o internal, agora sim ele colocou ali da forma que a gente gostaria. Então, o que a gente fez? Né? A gente, quando a gente utiliza reflexão, né, o tipo de funcionalidade, muitas vezes, que a gente consegue implementar usando reflexão, muitas vezes são funcionalidades que são meio repetitivas de ser implementadas. Né? Então, para cada objeto, eu teria que implementar essa criação desse mapa. Tá? E agora eu não preciso mais. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu posso agora até inclusive excluir essa interface aqui, Properties Getter. E eu consegui também agora, né, digamos assim, eu tenho um novo Frozen Spot aqui no meu framework, que utiliza a reflexão para geração. E quem que são os hotspots agora? São os próprios métodos get da classe, né, que vão estar sendo utilizados vão estar sendo invocados dentro do framework. Tá? Só que isso daqui tem um certo efeito colateral, né? Antes eu gostaria de... quando eu criava esse mapa dentro da minha classe, eu poderia criar ele da forma que eu quisesse, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui na minha classe produto, né, e acrescentasse aqui alguma coisa do tipo aqui um secret code, por exemplo, né? Então vou criar aqui um novo get set para ele. Então cria aqui um novo get set, né? A partir do momento que eu executar ali o método main, então vou rodar novamente aqui, vou adicionar aqui, né? Set secret code, vou colocar aqui que não deve aparecer. Certo? Então vou vir aqui, vou executar. Fazer novamente aqui, fazer um refresh, vou extrair o conteúdo aqui, mais um refresh e ó, ele adicionou aquela propriedade nova aqui. Por quê? Porque ele está pegando via reflexão e ele não leva muito em consideração exatamente o que ele está fazendo. Né, o que tem ali, qual que é o conteúdo, se ele deve incluir ou não. Ele simplesmente vai tratar todo mundo igual e vai incluir todo mundo. Tá? Então, tem um efeito colateral bom, que se eu adicionar uma nova propriedade, ele vai adicionar essa propriedade automaticamente, sem que eu precise, por exemplo, ficar mexendo naquele código de geração de mapa, mas por outro lado, se tiver alguma propriedade que eu não quero que apareça, ele vai aparecer assim mesmo. Certo? Então, como que eu posso resolver esse problema? Né? Então, é aí que surgem as anotações. As anotações, elas permitem que eu adicione metadados adicionais, certo? Que eu posso estar utilizando ali na hora do processamento. Tá? Então eu vou criar aqui uma nova anotação, por exemplo, né, que vai se chamar don't include on file, certo? Então eu venho aqui, eu tenho o que é importante aqui é adicionar o retention, que até quando essa anotação tem que ser mantida no código. No caso, como eu vou consumir essa anotação via reflexão, eu preciso colocar aqui o runtime, certo? E
Como eu quero que ela seja adicionada no método get, né, eu vou colocar aqui que ela só pode ser adicionada em método, né? Então eu vou adicionar aqui o target element type método, né? Então eu só quero que possa ser adicionado em métodos, certo? Então vou salvar aqui essa anotação, certo? Uma coisa aí, assim, vamos já colocar aqui na classe produto, né? No método getter, que ele não deve ser incluído no arquivo, certo? Bom, isso por si só não faz nada, né? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender com as anotações, elas não fazem nada. Para que elas tenham algum efeito, elas têm que ser processadas por alguém, tá? No caso, nosso file serializer, né? Ele pode, por exemplo, aqui verificar se aquela anotação ela opa, certo? Se ela existe ou não ali, né? Então eu vou fazer aqui um isAnnotationPresent, né? Don't include onFile.class. Então o que eu tenho que verificar é se essa anotação ela não está presente, certo? Bom, isso aqui está ficando meio feio, né? Então eu vou extrair um método aqui para ficar isso aqui mais legalzinho, né? Vou vir aqui extract method, não está deixando? Faltou o último parênteses. Ah, faltou o último parênteses. Então eu vou vir aqui, vou dar de novo um extract method e vou chamar aqui, ó, is allowed getter. Pronto. Então, ele retorna um boolean ali, simplificou. Vamos ver agora então, vamos executar e ver se realmente a propriedade ela não, essa propriedade que eu marquei com a anotação, ela realmente não vai ser incluída. Então vou deletar ali os arquivos, né? Então vou vir aqui, vou executar. A gente extrai aqui, novamente dá o refresh e a gente pode ver que agora ele não incluiu essa propriedade, tá? De forma análoga, a gente pode também ter outras anotações, por exemplo, se eu quiser que o preço aqui, ó, ele formate, por exemplo, e coloque o símbolo aí de moeda, né? Então, eu posso estar, no caso, adicionando novos metadados, né? Criando novos tipos de metadados para que possam ser adicionados na classe e, a partir desses metadados, eu poder fazer o processamento aqui no meu file serializer. Certo? Então, com isso daí a gente viu aqui como que, por exemplo, o nosso framework aqui de gerar aqui os arquivos, né? Ele poderia estar utilizando a reflexão para gerar as propriedades e as anotações, no caso, né? Para configurar determinadas propriedades, né? Que permitam diferenciar como que cada propriedade vai ser processada pelo framework que a princípio trata todo mundo igual. Então, essa parte aqui é isso.